Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, sou gerente de marketing de produtos da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan, que é o meu colega de bancada, cofundador da Mereu. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? Quarta temporada. E essa é uma temporada melhor do que a outra. Então, estou bem satisfeito de estar aqui com você e falar esse tema muito legal com uma pessoa que tem uma história grande que vai... Quero que você apresente para ele contar um pouco da história dele e dos diversos impactos que ele está gerando nas empresas. Sim, a gente vai falar hoje sobre design eficiente dos programas de remuneração variável e para bater esse papo hoje com a gente convidou ele, que é diretor de planejamento de RH na Heineken, o Juliano Neri. Tudo bom, Juliano? Tudo bem, boa tarde. Boa Gus tarde. e Ivan, prazer estar aqui. Prazer espero é nosso. que a gente tenha um bate-papo bem interessante aí, pessoal. Bora. Com certeza. Oi, Juliano, começa se apresentando. Quem não te conhece, conta pro pessoal um pouco quem é você. Ok, sou o Juliano, o pessoal me chama de Gil, gosto de ser chamado de Gil. Estou em recursos humanos há 20 anos, mais ou menos, mas recursos humanos é a minha terceira carreira. Eu comecei como técnico de TI, trabalhei 5 ou 6 anos nessa área, depois eu migrei para uma área comercial, foi uma migração meio natural, né, na empresa que eu trabalhava, e aí depois acabei saindo da empresa e quando eu saí eu já não me via mais como uma pessoa técnica e me via como uma pessoa comercial. E acabei entrando numa consultoria de RH, que hoje não existe mais, é o Hey Group, foi incorporado pela Korn Ferry. E aí o resto é história. Fiquei alguns anos no Hey Group, passei por empresas multinacionais, empresas brasileiras e agora já estou atuando na Heineken há 2 anos. Legal. Até só te cortar um pouco. A gente até quer fazer depois um outro episódio conectando tecnologia com pessoas, porque é uma tendência que a gente está vendo que o chapéu de tecnologia com pessoas está virando uma grande área ali importante e estratégica para as empresas, né? É quase como finanças e engenharia, né? Os engenheiros que vão para finanças. Exatamente. O pessoal de tecnologia que estão indo para a gente de gestão ali para People, é muito bom. Bom, então para começar o nosso papo sobre design eficiente desses programas de remuneração variável, Juliano, eu queria que você trouxesse aí a sua visão sobre o que é, né, esse programa, o que é a remuneração variável, brevemente, assim, no seu conhecimento e na sua visão. Remuneração variável é todo tipo de remuneração que não é fixa, que não é garantida, né? Então, pode ser uma remuneração variável de curto prazo, pode ser de longo prazo, de vendas. Então, tudo aquilo que é baseado num sistema pré-acordado de metas. Podem ser metas individuais, metas de negócio, metas de departamento. Então, não está garantido, né? Existe uma condição para aquela remuneração ser paga. Certo. E você consegue... A gente gosta de trazer um pouco de coisas práticas para o nosso público. Tem empresas de vários portos, segmentos, mas assim, quais são os tipos? O negócio falou, tem o longo prazo, o curto prazo, dentro do longo prazo, o que existe, dentro do curto prazo, o que existe. Por exemplo, benefício entraria é como se fosse remuneração, é um outro assunto. Dá uma visão para a gente de remuneração total ou como um todo e como essas separações. Sim. Remuneração fixa seria o salário mensal e o pacote de benefícios. Isso é remuneração fixa. O variável pode ser, por exemplo, um comissionamento de vendas. Para quem trabalha na área de vendas, pode ter uma remuneração variável de vendas, que pode ter pagamento mensal, pagamento trimestral, semestral. Tudo isso é remuneração variável de curto prazo, né? Nesse caso, eu estou falando de vendas. E um outro item que entra como remuneração variável de curto prazo é o que as empresas, aqui no Brasil se usa muito esse nome, né? Que é o programa de PLR, né? PPR ou PLR. Isso é remuneração de curto prazo, porque ela se dá num ciclo de até 1 ano. E aí, remuneração de longo prazo, a gente está falando de programas de ações, programas que não necessariamente estão ligados às ações, mas que pagam condicionado a um resultado de mais longo prazo, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Aí um programa de remuneração de variável de longo prazo. Sim. E aí você já vê que as organizações estão utilizando esses programas, seja eles de longo ou curto prazo,
para conseguir atrair e reter os talentos? Está sendo essa grande ferramenta ali junto com o RH? É interessante, né? Porque aqui no Brasil, o Brasil é o país que mais paga bônus no mundo, né? Tem um porquê, né? Não se paga nada financeiro para as pessoas aqui no Brasil sem incidência de encargos. A única forma de você pagar qualquer coisa sem incidência de encargos é utilizando a Lei 10.001, a lei do ano 2000, que é a famosa lei do PLR, né? Ela foi atualizada recentemente, mas vem da lei de 2000. 10.101, se eu não me engano. E é a única forma de se pagar sem encargos aqui no Brasil, qualquer quantia. Então, isso acabou gerando ao longo do tempo uma cultura de incentivo de curto prazo aqui no Brasil. Então, os múltiplos salariais, eles são maiores que muitos países, né? Que uma grande maioria dos países, em função dessa eficiência fiscal, né? Então, assim, não ter um programa... Hoje, eu acho que as empresas de médio e grande porte, elas têm um programa para serem competitivas, porque aqui se criou esse arcabouço, essa facilidade, vamos dizer assim, né? Então, não ter um programa, para mim, significa não ter os melhores profissionais. Sim. Né? Os melhores profissionais, eles querem estar nas empresas que têm programas de remuneração variável, porque é uma possibilidade de ganho maior, né? Ao longo dos anos, isso vai se multiplicando, né? Sim. E aí, Juliana, aqui na Mereu, a gente tem uma comunidade que é o Conexão RH, e vira e mexe a gente tem temas ali que os profissionais de RH vão trocando entre si. É uma comunidade bem grande ali que a gente tem de profissionais focados ali em gente de gestão. E um dos temas que mais aparece é como eu consigo construir um programa de bonificação ou remuneração variável nas empresas que estão mais iniciantes, ou seja, elas não têm isso consolidado, né? Quais são esses primeiros passos que você vê que são interessantes das empresas tomarem com atenção quando elas forem começar a desenhar esse programa? Legal. Acho que uma coisa interessante é que, como o nome diz, né, participação em lucros e resultados, quem vai criar um programa desse, tem a oportunidade de fazer um programa que é autossustentável, né? O programa de remuneração variável, através da lei do PLR, acho que ele tem que ter como ponto de partida que ele seja autossustentável, que ele se pague. Né? Então, se você... ele tem que ser baseado em metas. Né? Então, se a companhia está esperando fazer uma venda X no final do ano, vamos implementar um programa. Então, quanto mais a gente vai ter que vender para a gente atingir as metas de negócio, separar uma parte do lucro para os acionistas, uma parte para o lucro para distribuir para as pessoas que estão participando daquele programa. Né? Então, essa é uma oportunidade que precisa ser explorada. Você criar um programa que ele é autossustentável, que ele vai pagar se ele atingiu as metas que foram estabelecidas. Né? Normalmente, as metas podem ser metas da empresa, metas dos departamentos e metas individuais. Normalmente tem uma quebra, né? As metas financeiras da empresa, a gente vai atingir 50% de lucro, de aumento de lucro, a gente vai ter um aumento de venda em tantos. Então, normalmente, 50% das metas... Isso é variável, né? Tem que mergulhar um pouco na organização para saber o que faz sentido, né? Isso também é importante, né? Nenhum programa é igual, né? Tem que observar a cultura, o estágio que a empresa está, genericamente, vamos dizer aqui, 50% resultados financeiros da empresa, 30% da diretoria ou do departamento, e aí um percentual que pode variar, nesse exemplo aqui, 20% metas individuais. Tá. Então, você determina essas metas, faz um cascateamento correto das metas, e no final, se a empresa atingiu, você consegue distribuir, porque o programa já gerou essa receita a mais para poder distribuir para as pessoas. Sim, é um bom ponto de partida ali, a gente ter esse racional claro que a coisa tem que ser sustentável para a realidade que a empresa está atuando hoje. Né? Não pode esquecer, né? Participação em lucros e resultados, né? Tem que dar lucro, né? Tem muita gente que, quando o momento não é bom, a pessoa não entende por que o PLR teve um resultado pior que o ano anterior. Porque o lucro não foi compatível com aquilo que estava sendo esperado, com aquilo que a empresa se propôs a fazer. Perfeito. E quais são... A gente fala, parece simples, né? De definir as metas, alinhada à estratégia, mas assim, na sua vivência, quais são os principais
desafios ou pontos que a empresa pode não olhar, falhar, e esse modelo, igual você falou, não ser sustentável ou não funcionar pela correta definição desses objetivos? Assim, acho que o ponto de partida, de novo, é o resultado financeiro, que vai gerar aquele monte de dinheiro, né, que vai ser distribuído. Então, acho que tem uma correta definição de quais são as alavancas financeiras da empresa, o que traz resultado para a empresa. Né? E a partir daí, o cascateamento tem que ser feito porque faz sentido para cada indivíduo ou para cada área. Né? Não necessariamente, né, eu falei um exemplo, tem meta individual. Não necessariamente um programa desse precisa ter meta individual. Pode ter uma meta da empresa e do departamento, da diretoria. Então, essa quebra das metas, né? Qual é o pedaço, qual é o meu pedaço do latifúndio, né? O que eu, como compras, posso fazer para aumentar, para atingir aquele patamar de lucratividade? Eu tenho que comprar melhor. O que eu, como RH, eu posso fazer para que a empresa tenha aquele patamar de lucratividade? Eu vou gastar menos com recrutamento, eu vou trabalhar no turnover, vou trabalhar que as pessoas estejam engajadas. Então, cada área vai conseguir mexer as alavancas que, no final, vão ajudar a empresa a atingir aqueles resultados que estão sendo propostos. Né? Então, esse cascateamento é importante, né? E acompanhamento das metas. Né? As metas, elas têm um modelo que é largamente difundido, que é o modelo SMART, né? Que as metas sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, que tenham um prazo. Né? Então, a gente olha o modelo SMART e aí é mais fácil de definir as metas. E ao longo do ano, também não adianta você setar a meta lá no começo do ano e depois só vai olhar para elas quando chegar na época do final do ano e falar assim, não bateu, não deu. Então, acompanhamento de metas também é muito importante, né? Isso é um pouco que eu acho que as empresas pecam, né? Eu acho que a gente, em alguns casos, não faz um bom acompanhamento, não tem um modelo que facilite esse acompanhamento, as pessoas acabam se perdendo ao longo do caminho. Então, eu acho que esse é uma coisa importante para acompanhar ao longo do ano, aí para no final do ano não ter surpresas. Né? Sim, acho que já ia puxar a pergunta de quais desafios, né, que a gente vê em relação à implementação desse modelo. Eu acho que a gestão é um dos principais, talvez, desafios, porque pelo que você trouxe na sua fala, se a gente não conseguir ter essa gestão madura e eficiente, a gente não consegue incluir ali um bom design de um programa de remuneração, né? Porque não vai casar com o que a realidade da organização está vivendo ali, né? É verdade, eu acho que para mim um desafio é a gestão ao longo do ano, né? Um grande desafio, né? E as pessoas, elas precisam se reconhecer nas metas, né? Falar assim, bom, aqui isso aqui que colocaram para mim está na minha mão, eu tenho como fazer, eu consigo influenciar esse resultado aqui ou esse indicador, isso é importante, né? E acho que você colocar esse processo de metas no dia a dia, né? Quer dizer, eu vou olhar de acordo com a meta que eu tiver me propondo olhar, eu vou ter que ter uma periodicidade, eu vou ter que olhar se o que faz sentido para aquela meta é mensal, é semanal, é quinzenal, né? As áreas de vendas normalmente têm um pulso mais firme, né, do negócio, mais próximo. As áreas de suporte, alguns projetos, alguns indicadores são de mais longo prazo, então talvez não faça sentido olhar toda semana, a cada 15 dias, mas fazer um acompanhamento mensal. Então é importante a gente estar sempre em vista daquilo que a gente quer chegar, né? Sim. Como é que, na sua vivência aí, como que normalmente é montado o modelo? Quais são as regras básicas ou principais? A gente está falando de metas, porque é muito relacionado ao resultado, mas você olha também o lado comportamental ou não? Se sim, qual que é o nível, o equilíbrio entre resultado e o como ele atingiu, que talvez seja o comportamento? Como que se você puder mostrar assim, olha, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, como é que você montaria isso? Porque assim, a gente, igual eu te falei, tem muita gente que quer implementar um modelo, não sabe ainda por onde começar, e a gente tem uma pessoa aqui que já viu isso em outras empresas e pode recomendar. Sim. Tem dois aspectos que são importantes, né? Primeiro, tem um aspecto legal, né? Se a gente quiser se enquadrar dentro do modelo de PLR,
que é aquele modelo que eu comentei de que você tem isenção de pagamento de encargos, você tem que cumprir algumas regrinhas. Tem que ter ter um acordo junto com o sindicato, participação dos empregados. Então, tem um aspecto legal que precisa ser observado. Agora, do ponto de vista prático, eu acho que eu vou trazer um exemplo aqui que é interessante, né? Muitos anos atrás, não vou citar quantos, eu trabalhei numa empresa de telefonia, né? E a gente tinha um desafio de remodelar o programa de remuneração variável. E o que é interessante? Quando a gente fala em remuneração, a gente mexe no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? E as pessoas, elas rapidamente se adaptam àquele estímulo que você está dando, né? Então, nessa empresa, uma época, antes da gente implementar o programa, eu fui conhecer, né? Acho que a primeira coisa para você desenhar um programa, você tem que conhecer profundamente, né? Era um programa para remuneração variável de lojas. Então, eu falei, bom, então eu vou passar uma semana na loja, eu preciso ver como é que a loja funciona, né? E descobri coisas maravilhosas, né? O programa tinha um limite, né? Então, é um erro grande de design, né? Uma loja é um varejo. O varejo não pode ter limite. Não pode ter limite. Você não pode perder um dia, não tem outro dia. Já vendi 2, não quero mais vender hoje. Não vou mais vender, vou guardar para o mês que vem, porque o cliente já foi para outra loja, e normalmente essas empresas têm lojas uma em frente da outra, né? E você já perdeu o cliente. Né? Então, o programa tinha um limite. Então, olha que curioso. Quando a pessoa atingiu o limite, ela passava a vender com a senha do colega. Porque no final do mês todo mundo atingiu o limite. Se algum mês eu não fosse tão bem, o meu coleguinha me ajudava, assim como eu estou ajudando esse mês. Então, foi uma primeira descoberta. E aí foram várias, né? Mas assim, só pude fazer isso mergulhando, né? Sim. Outro exemplo, na época da consultoria, não foi diretamente comigo, mas um colega estava ainda... descobrindo, né, aquele negócio, entendendo os detalhes, e comentou, se a gente fizer um programa aqui de remuneração variável que tenha 10% a mais, 10% a menos, né? Aí a pessoa lá da empresa, que trabalhava lá há muitos anos, era um cargo alto, falou assim, bom, já entendi que você não conhece nada do meu negócio, porque se eu vender 10% a mais, eu não tenho como entregar. Meu negócio não tem essa variabilidade. Antes de eu construir a siderúrgica, eu já vendi todo o produto que ela vai construir 3 anos antes da empresa estar pronta. Então, é importante você ter um conhecimento profundo do negócio antes de começar a desenhar programa de remuneração variável com meta, porque você vê eu dei 2 exemplos que tem uma variabilidade gigantesca, né? Quando no final, né, encurtando a história, no programa variável das lojas, onde todo mundo ganhava um mesmo valor, porque todo mundo batia a meta, um ajudava o outro e tal, quando a gente virou o programa, eu passei a ter uma variabilidade de 1000%. Uma loja pequena, fora de uma capital, ela tinha um número de venda que era 10, 20 vezes menor do que uma loja grande no Shopping Morumbi, por exemplo, ou em outro grande shopping de São Paulo. E as pessoas que estavam ali, elas acabavam se submetendo. Uma outra coisa que a gente percebeu ao longo do caminho, que os gerentes de loja tinham dificuldade de colocar as pessoas nessas lojas de maior movimento. Porque a pessoa trabalhava mais e ganhava igual. E no final, quando a gente implantou a alteração do programa, as pessoas almejavam ir para a loja grande, almejavam ir para a loja que tinha mais trabalho, porque elas iam ganhar mais, iam ter mais exposição. Então, assim, foi uma revolução. A gente teve que mudar até a estrutura de cargos da loja, antes de implementar o programa de remuneração variável. A gente teve que mudar os sistemas da loja, porque tinha essa questão da senha, era mais do que coleguismo, tinha uma questão sistêmica ali que também dificultava. A gente teve que ter uma alteração sistêmica para poder cada um registrar somente aquilo que era próprio. E cultural, mudar, não compartilhar senha e etc. Então você vê que um programa de remuneração variável, para chegar na implantação, a gente acabou atacando outras N coisas, a estrutura de cargos, gestão, a operação da loja. E eu só pude fazer isso porque eu fui lá, né? Não dá para fazer isso atrás da mesa do escritório ou do home office hoje em dia. Legal que você falou que no modelo antigo todo mundo tinha a mesma performance, né? Você tinha
Era incrível. Era todo mundo gênio do outro, né? Agora mudou, não. Opa, eu tenho high performance, os não tão bons, né? Eu estava lembrando até outro dia, alguma coisa me remeteu a essa história também. Teve um vendedor que o cara era extraordinário, ele era um high performer mesmo. E ele falou para mim, Juliano, quando implantou o modelo aqui, agora no meio do ano, eu tô me programando para ir para Disney, porque eu preciso entender como que é a vida do meu cliente para eu poder vender para ele, né? Então, assim, eu vou viver o que ele vive para poder ter conversa, ter assunto e trocar. Por quê? Porque ele estava num shopping de alto poder aquisitivo em São Paulo, né? E os cargos de varejo, vocês sabem que são cargos de entrada, né? Talvez numa situação anterior não fosse possível para ele fazer uma viagem daquela. Só que depois a remuneração variável dele quintuplicou depois da implementação do programa. Então foi uma mudança. Você acaba que motiva aquele que tem um desempenho mais alto, né? Demais. No modelo contrário, se eu fizer mais, não vou ganhar nada mais por isso. Essa foi a primeira sacada, né? Não dá para ter teto. Aham. Né? Não dá para ter teto. E aí a gente foi descobrindo essas coisas, né? Tinha uma operação que eu fui conversar com o diretor da região, né? O diretor acho que era do Sul. Falou, Juliano, parece bom, eu estou gostando, mas eu tenho um problema operacional aqui, porque quando falta um caixa, eu tiro um vendedor e coloco no caixa. E aí, aquele vendedor vai perder a venda do dia. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Não, gente, a gente vai ter que desenhar um modelo que você tenha um backup, uma forma de operar diferente. Não dá para simplesmente a gente ter cargos rotativos, porque as pessoas não vão mais aceitar isso, porque agora o estímulo é outro. E aí a gente tentou fazer um modelo que funcionasse para ele não ter essa falta de cobertura em caso de falta, tal. Então a gente mudamos a operação, mudamos até a escala da loja, a forma como era a escala da loja. Então foi bem interessante, foi um grande aprendizado. Eu implementei esse programa no Brasil inteiro, foram região a região, foi um período aí de 1 ano aí quase de implementação, foi bem interessante. Legal, então o processo observar, entender bastante o processo é um ponto. Sem dúvida. Quais são aquelas outras regrinhas lá, ou modelos? Conhecer bem a empresa, né? Conhecer bem o negócio, acompanhar, fundamental acompanhar, comunicar muito bem as regras do programa, né? A comunicação é fundamental, porque senão gera expectativa. Fazer uma comunicação constante. Lá na Heineken, uma coisa que a fala do presidente. O presidente, em reuniões de liderança, ele fala: quanto vai ser o seu bônus no final do ano? Você está acompanhando, né? Então, assim, ele vende, né, para todos os executivos essa ideia de que a gente deve acompanhar mês a mês a remuneração variável, as metas como estão. Porque é isso, no final, fazendo um bom cascateamento, se cada executivo atingiu sua meta, a companhia vai atingir sua meta. Perfeito. E essa parte acho que tem a visão do colaborador em relação ao benefício que ele vai ter da remuneração variável. Eu acho que se ele não comprar a ideia de que isso está funcionando na prática no dia a dia dele, eu acho que perde-se o sentido de você ter um programa. Eu acho que tem a falha do design do programa. Eu acho que o colaborador ele tem que entender muito bem como funciona, quais são as regras do jogo que ele está inserido e qual vai ser, de fato, o que ele vai ganhar no fim das contas em relação àquilo. Eu acho que a comunicação ali tem que ser bem assertiva em relação a isso, né? Como é que você já trabalhou essa comunicação? E qual que é a parte dele do latifúndio? Exato. Ou seja, né, o que eu preciso fazer para receber aquilo que a gente está... Vocês estão me prometendo aqui, né? O que está sendo proposto no desenho, né? Quais são aonde que eu tenho que buscar? Porque quando as pessoas elas sabem o que elas têm que buscar e elas têm um estímulo financeiro, elas se engajam de maneira genuína, né? Sim. Eu acho que o maior fator de engajamento é você ter de desengajamento é você ter metas que não estão na sua mão, que você não tem como agir, que você não tem como chegar nelas ou como influenciar, né? Então, acho que a comunicação e você seguir o modelinho SMART, né? De metas
que sejam atingíveis. Também colocar uma meta muito distante também é altamente desengajador. A pessoa fala assim, bom, já passou 6 meses aqui, eu não fiz nem um quarto da meta. Se eu não estiver trabalhando numa empresa que tem uma sazonalidade muito grande, eu não vou chegar. Né? Eu não vou chegar. Né? Então, que as metas elas sejam realmente mensuráveis e que elas sejam atingíveis também, porque as pessoas continuem engajadas no programa. E agora, para a gente prestar atenção se o meu programa de remuneração variável está tendo valor, a gente olha para as metas, a gente olha para as pessoas, onde é que a gente começa a investigar se está indo tudo bem? Como é que a gente faz esse acompanhamento? Existe alguma lupa que a gente pode dar em algum momento ali para falar, cara, é uma pesquisa, a gente aciona as pessoas, a gente vai direto lá, ver como as pessoas estão vendo e estão engajadas com isso? Difícil. Mas eu acho que as metas, né? As metas, elas são o termômetro, né, do programa, né? A gente faz um planejamento anual, a gente quebra esse planejamento em meses, a gente quebra em diretorias, departamentos. E aí, ao longo do tempo, à medida que o ano vai passando, a gente vai acompanhando como é que tá. E aquelas metas que estão muito distantes, organizações grandes, né? O mercado, hoje em dia, as coisas mudam muito rápidas, né? Às vezes, uma meta que foi desenhada ali no começo do ano, por N razões, podem não estar mais factíveis, podem não ter mais relevância, pode ter uma mudança grande. Vou dar um exemplo aí que tá nos corações e mentes de todo mundo, que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Né? Qual o impacto disso, né? Uma coisa absolutamente fora do alcance da imaginação que quem poderia esperar o que ia acontecer. As pessoas não têm nenhuma ação sobre aquilo, né? No que diz respeito a poder prever, né? Ou poder, de alguma maneira, atuar naquilo. E certamente as empresas que atuam lá no Sul vão ter um impacto, né? Um impacto claro. Né? Então, agora no meio do ano, normalmente os programas bem estruturados eles têm um momento de revisão. Né? Então, essas metas, por exemplo, das pessoas que atuam lá na região do Sul, é um momento de revisar. Né? Porque se a gente não faz essa revisão, agora no segundo semestre, muito provavelmente eles vão ter uma retomada. Né? Se os 3 meses aí que é o período que o Sul precisa para se reconstruir ou mais, né? A gente não sabe, dependendo da área afetada, tal, mas assim, o impacto maior, né? Acho que vai durar pelo menos uns 3 meses. Se esses 3 meses não forem reconsiderados, repactuados, a meta que foi desenhada de janeiro a dezembro, ela vai ficar muito distante, né? Então, as pessoas, quando elas veem que elas têm uma dificuldade, que é inatingível, elas acabam, né, desengajando, né? Então, assim, esse é um momento. Muitas empresas têm esse momento de meio de ano aí para repactuar metas. Eu acho que é uma prática que é boa. Até porque o mercado pode mudar também em outras coisas. Eu dei um exemplo catastrófico, mas tem outros exemplos mais simples, né? Assim, a gente esperava que tal estado crescesse mais, ou que o lançamento de um produto fosse ter um impacto maior, e nem sempre isso acontece. Pode ser que alguma coisa não deu certo. Então, no meio do ano, repactua, corrige rota e segue forte para o segundo semestre. Né? E ainda garante o engajamento ali com o programa e das pessoas mesmo. Né? Tem que ser. Faz parte fazer esse ajuste de rota. Uma das coisas que eu tenho notado nos últimos anos e que eu ainda não consegui implementar pelo ciclo que as organizações já estão acostumadas, ciclo anual de orçamento, o próprio ano calendário, mas hoje assim, eu tenho um sentimento, nos últimos 4 ou 5 anos, eu tenho um sentimento constante que o ciclo deveria ser semestral e não mais anual. Eu tenho esse sentimento que o ciclo deveria ser semestral. Sim. Porque muitas vezes, e no meio do ano, muitas coisas precisam ser corrigidas, muitas rotas não... A revisão está ficando grande. Está ficando grande. Então, talvez se a gente fizesse um ciclo mais curto e depois somasse, né, um exemplo que de repente poderia ser pilotado aí. Faz um ciclo semestral, faz outro ciclo semestral, no final do ano junta tudo e faz o pagamento anual de bônus. Acho que é um caminho, porque a velocidade das coisas está muito grande. É isso que eu ia comentar. Hoje, no passado, as coisas não mudavam tão rápidas, né?
hoje com a tecnologia, com muito conexão entre as pessoas e empresas, a gente não tem previsibilidade, as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. E a gente não consegue prever, realmente. O ciclo anual acaba ficando, em alguns casos, prejudicado, porque a velocidade das coisas tá maior. Se aproveitar esse assunto do replanejamento, né, igual você sugeriu, normalmente é para baixo ou também ocorre de ser um replanejamento para cima? Eu acho que tem que ser para ambos os lados. Né? Tem que ser para ambos os lados. E não acho que o replanejamento seja uma coisa que tem que ser... tem que ser uma coisa que vai prejudicar a empresa ou... deixa eu ver se eu consigo me expressar melhor. Que o planejamento o replanejamento ele tem que ser justo, né? Sim. Tem que ser acordado. No novo cenário, né? No cenário que eventualmente mudou radicalmente, né? Uma mudança radical. Agora, assim, se a gente se propôs a empresa inteira crescer 10% ou 5%, dependendo do tamanho da empresa e do negócio, não, mas a gente só vai conseguir 3,5%. Eu acho que algumas coisas assim não valem a revisão. Tem que ser alguma coisa que efetivamente faz um sentido de tirar na mão da pessoa coisas que não estavam na mão da pessoa. Né? Então, assim, ou, por exemplo, um produto novo ou um produto que alterou. A gente tinha uma expectativa muito alta sobre aquele produto ou muito baixa também. Às vezes tem um estouro, chegou em junho, no meio do ano, já bateu a meta de 1 ano e meio, né? Porque o produto estourou, não estava esperando. Também o replanejamento aí também vale para cima, né? Acho que é uma via de duas mãos. E como que você vê a questão o modelo de bônus, ele é mais só resultado mesmo? Tem empresas que colocam esse componente comportamental, né? Que é mais subjetiva, mas o bônus é o dinheiro, que é bem objetivo, né? Como você enxerga isso? Acho que é um mix, né? Acho que é um mix. Tem acho que a parte objetiva e mensurável, ela é a mais importante, ou ela é tão importante quanto a parte comportamental, mas isso também depende de como cada empresa enxerga, né? Sim. Acho que tem empresas que vão só para o comportamental, tem outras empresas que vão só para o financeiro, né? Acho que é aquilo que eu comentei. Tem que conhecer a cultura da empresa e desenhar um programa que ele seja específico para a realidade da empresa, para o momento. Eu acho muito interessante que o programa tem essa flexibilidade de falar assim, olha, esse ano a gente precisa trabalhar tal coisa, a gente precisa trabalhar a colaboração aqui nessa empresa. Então, vamos fazer metas que sejam mais colaborativas, metas que sejam mais de departamento ou de área. E, eventualmente, no momento que a gente precisa crescer em vendas, precisa crescer em volume, você pode ter metas mais individuais, né? Contanto que não prejudique o trabalho em equipe. Eu acho que é um mix, né? E tem que ser levado em consideração o momento atual da empresa, a cultura da empresa. E aí, Gil, é uma dúvida que surge quando a gente está falando de desenhar o programa. A gente faz isso a partir do RH ou a gente já chama e já puxa a liderança e a gestão ali para esse processo? Porque talvez uma área pode ter diferentes necessidades e diferentes tipos de entrega que a outra não vai ter. Então, são tempos diferentes, são metas diferentes. E o quanto o gestor consegue trazer ali a necessidade dele, da equipe dele para vocês, para RH como um todo, e a gente pensar nisso em conjunto. Existe essa união dessas forças? O RH, ele é o guardião, né, do programa, né? Então, ele é o que desenha o processo de maneira macro, né? Mas cada vez mais, o gestor, ele tem que ser o protagonista do resultado da empresa, de todos esses programas, né? Eu acho que o RH ele tem esse papel de desenhar os programas, porque está dentro do core dele, mas quem tem que executar o programa é o gestor, né? O gestor tem que ser cada vez mais protagonista, né? As organizações que têm uma estrutura mais... as organizações estão caminhando para um modelo de RH mais enxuto, né? Então, quem ocupa esse papel, esse espaço, é o gestor. Né? O gestor
Por isso que ele é gestor. Tem que passar por ele ali. Ser gestor dá trabalho, não é só ter o título, né? As pessoas, tem muita gente que tá interessada no título, tá interessada no salário maior, mas ser gestor dá bastante trabalho, né? Tem que fazer o papel dele. E se um modelo foi, igual você falou, foi desenhado de maneira equivocada, ou não levou em consideração, igual você falou, algumas características da empresa ou cultura. Você já até deu um exemplo, mas quais são os potenciais riscos, né, desse modelo errado? E como você foi consultor e executivo, se quiser dar um exemplo sem citar nomes, só para deixar mais rico ainda, né? O exemplo de um mau incentivo. O exemplo é você não estimular. Acho que dentro daquele case que eu contei tem várias coisas, né? Acho que as pessoas estavam um pouco estimuladas, o modelo não estava estimulando o resultado superior, o modelo distribuía quase de maneira equânime um valor. Quando a gente implantou o modelo novo, ele não gastou R$1 o modelo novo, assim. Ele só redistribuiu aquela massa de dinheiro. Então, teve gente que passou a ganhar 5 vezes mais e teve bastante gente que começou a ganhar 3 vezes menos. Né? Então, ele só redistribuiu a massa de dinheiro. Então, os potenciais problemas são justamente esses. Você não estimular como você pretendia, você não atingir os resultados, que é a pior coisa, né? Você fez um programa, eventualmente o programa não está se pagando e ainda está onerando ainda mais o caixa da empresa, né? Está tendo um estímulo, está sendo um custo e não um programa que é autossustentável, que se pague, né? Então pode ser que você está pagando bônus, mas o resultado não está vindo. Com certeza. Ou que seja um resultado que não é alcançável, né? A gente não consegue chegar até lá e a gente não consegue ver. Aí o resultado vai ser um bônus fraco, né? As pessoas vão ficar desestimuladas e o programa pode cair em descrédito, né? Sim, com certeza. Beleza. Gil, eu queria entrar um pouco. Acho que nós concentramos no incentivos de curto prazo. Você consegue falar um pouco das diferenças do incentivo de longo para o de curto prazo, né? O de curto, métricas, né? Igual você falou, anuais ou talvez semestrais, de acordo com a empresa. E como que você mede o longo prazo, né? Também são métricas ou é outra forma de medir? E quais são as grandes diferenças e similaridades dos dois modelos? Normalmente, o programa de incentivo de longo prazo, ele é restrito para uma camada mais alta da pirâmide organizacional, né? Então, gerentes executivos, gerentes sênior, diretores, vice-presidentes, porque eles estão mais próximos, eles têm mais autonomia para tomar decisões que podem mudar o futuro da empresa, ou que podem afetar a empresa num período mais longo do que apenas um ciclo, né? Então, você toma um executivo que toma uma decisão de cortar os investimentos, né? Cortar o orçamento de inovação. Talvez no primeiro ano ele vai conseguir atingir a meta de curto prazo dele. No segundo ano, talvez ele atinja a meta de curto prazo, porque talvez não vendendo tanto quanto se esperava, ele reduz a despesa, fazendo menos investimento em inovação, e o resultado chega no mesmo. Só que no terceiro ano não vai ter produto para vender, porque o mercado virou, você não fez inovação, você não... Então, o incentivo de curto prazo, de longo prazo, ele tem essa característica de olhar para um horizonte maior do que um ciclo de apenas 12 meses, né? E normalmente ele está baseado em coisas que podem ser medidas. Por exemplo, como que a evolução da ação da empresa na Bolsa de Valores, uma empresa que é listada, né? Ou pensando numa empresa menor que não é listada, a gente pode ter outros indicadores, como, por exemplo, qual o percentual de produtos vendidos que está vindo de novos produtos. Legal. Né? Então, são coisas que são... não é que o incentivo de longo prazo é só para empresa listada em bolsa, empresa gigante. Você tem como puxar algumas alavancas daquilo para você... as decisões de curto prazo, elas são sim importantes e tem o incentivo adequado, mas as de longo prazo também precisam serem medidas, né? Então você consegue mexer essas alavancas e o executivo vai tentar fazer um balanço, porque muitas decisões de longo prazo afetam o curto prazo e vice-versa também. Sim, então, assim,
é um equilíbrio difícil, né? Mas é esperado isso do executivo. Em algum momento, ele ter esse discernimento de tomar as melhores decisões, tanto no curto como no longo prazo. Sim, tá certo. Eu tenho mais uma... tá vendo? Você vai inspirando, Vai abrindo, vai né? abrindo o leque aí. Igual você falou, você tem um incentivo de longo prazo, e aí foi bom que você citou a palavra inovação. Tem algumas áreas da empresa que trabalham muito a inovação e que talvez o efeito seja realmente no longo prazo e você não consegue medir no curto prazo. E talvez o processo de inovação talvez vai fazer com que a gente erre ou descarte produtos ao longo da jornada até achar aquele produto que vai ser realmente inovador e que talvez vai ser o futuro daquela organização no futuro. Para essas áreas onde tem um nível de incerteza e a falha faz parte, qual o modelo no curto prazo? Né? Como medir o curto prazo, sendo que o impacto talvez é no longo prazo? Dá para fazer ou não? Ou talvez algumas áreas tenha mais o olhar só no incentivo de longo prazo? Como que você trata essa... Acho que, graças a Deus, a administração chegou num patamar que tudo dá para medir, né? Mesmo na inovação, né? Eu não sou especialista no assunto, mas dentro da área de inovação, você tem os produtos que estão em fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E você vai montando um funil de quantidade de produtos, potencial de produto, versus a fase que ele está dentro do funil de inovação, que você consegue medir. Então, acho que assim... Não, acho que algumas áreas têm uma metodologia diferente, mas todas as áreas dá para medir. Então você mede a eficiência do que é do funil, ou seja, nessa etapa do funil, a entrega para mostrar a eficiência é essa. Não necessariamente é o produto novo ainda, mas sei lá, o aprendizado. Quantos produtos estão em fase 3 ou 4, né? Hoje as indústrias, você olha, por exemplo, uma das indústrias mais lucrativas é a indústria farmacêutica, né? Sim. Por acaso, minha experiência anterior foi numa indústria farmacêutica. E o valor da empresa, um dos fatores que mede o valor da empresa na bolsa, o valor das ações, é quantos produtos ou quantas patentes elas estão em, quantos produtos que potencialmente vão gerar patentes, estão em fase última de inovação, ou estão nas fases avançadas de inovação, porque é isso que vai garantir a receita futura, né? Porque em 20 anos o produto perde a patente, ele entra numa linha de abertura, vira genérico, né? Pensando na indústria farmacêutica. E aí, quais são os produtos que vão substituir esses cavalos de batalha que estão gerando as receitas atuais, né? Então, a indústria farmacêutica, que é fortemente, né? O investimento em inovação é bilionário, né? E acaba... Isso é o que faz, por exemplo, um dos fatores para medir o tamanho daquela empresa ou o valor de mercado da empresa. Né? Sim. Então a gente consegue achar métricas ali que não necessariamente, eu uso uma metodologia de OKR ali para inovação. Beleza, mas você pode ter outras métricas em paralelo ao OKR, ou seja, trazer talvez uma ambidestria ali para poder também gerar métricas que fazem sentido com o programa de remuneração e não ficar ali baseado talvez, porque a gente usa o OKR não tem ali a recompensa ali de fato, a gente não vai usar isso nessa área. Não, na verdade, acho que tem como entrar ali com essas métricas, é mais essa visão. Sempre dá para medir. Sempre dá para medir. Tá certo, então tem mais alguma coisa? Eu tenho. Você falou do modelo de bonificação sustentável. Existem algumas dicas para talvez simular, né? Quanto que eu vou repartir. Mas quais são alguns mecanismos que você poderia sugerir para garantir ou travar para que o programa seja sustentável? Você tem alguns alavancas? Eu acho que assim, o objetivo é você sempre partir de um ponto A para um ponto B, né? Então, desenhar o que foi a venda da empresa, o que foi o resultado da empresa nesse ano que está terminando. Onde que a gente precisa melhorar? Quais são as alavancas? Qual que é a estratégia da empresa? Quais são as áreas que a gente vai avançar? O que não foi tão bem, né? A gente teve um custo de mercadoria vendida caro, a gente teve um custo de matéria-prima caro. Quais são as áreas que a gente tem um espaço? Eu tenho uma parte aqui da minha produção que é com matéria-prima importada, eu posso substituir por algum produto nacional que vai custar mais barato. Então, olhar
os sucessos, olhar as áreas de oportunidade e desenhar. Acho que tem que entrar no detalhe de cada indicador e ver quanto que cada indicador vai mover o resultado da empresa e colocar uma meta que seja atingível, né? E colocar essa cenourinha que a gente fala para que as pessoas, os colaboradores vão atrás. Então, assim, o design, né? O desenho do programa e mergulhar naquilo que é o esperado da empresa é muito importante, né? Para depois a gente não ter surpresa de ou a pessoa fez muito e a gente desenhou mal o programa porque a gente não vai ter dinheiro para pagar, ou o contrário, a pessoa atingiu, mas o resultado não veio por outras coisas. Então, o programa ele tem que ser bem amarrado, né? E ter um cascateamento lá de cima do resultado da empresa, daquilo que era o esperado, até o nível de chão de fábrica, até. Porque o programa de PLR, uma das questões do programa é que ele tem que ser para todos. Né? Então, não precisa ser igual para todos, mas ele tem que ter um desenho que seja para todas as pessoas da empresa. E pode ser diferente. Então, para um determinado grupo, tem algumas características diferentes para outros. Sim, é natural, né? Isso acaba seguindo um modelo como a própria remuneração, né? Tem um modelo que você tem um múltiplo, né? A gente pode usar múltiplo ou percentual do salário anual, e isso vai aumentando conforme o nível de cargo, né? Os cargos mais altos da empresa, é natural que eles tenham uma parte mais alta da sua remuneração anual, baseada no risco do resultado ou não resultado da empresa, e os cargos mais que têm uma tomada de decisão mais limitada, vai ter um percentual da remuneração atrelado ao risco menor. Então, isso é natural e isso dá para fazer, dá para construir junto com o sindicato, dentro do modelo da PLR. Legal. Um ponto que a gente gosta nos podcasts é dar dicas para quem está nos acompanhando, né? E nós da Mereu, a gente está em contato com várias empresas e tem algumas áreas de gente de gestão que ainda não tem um programa e que tem talvez uma dificuldade de mostrar o valor seja para o fundador da empresa, para a alta administração. Que dicas você daria? Quais argumentos ou qual abordagem essa pessoa de gestão pode usar né, para sensibilizar que é importante e que dá resultado? Primeiro que o programa ele pode ser autossustentável, que ele só vai distribuir aquilo que foi o excedente, o que está além daquilo que já era esperado. Esse é um ponto. A segunda coisa é a questão de atratividade, de retenção de profissionais, né? Como eu falei, uma empresa hoje aqui nesse ecossistema nosso, com um desemprego cada vez mais baixo, com competição por talento, né? O Brasil ele tem a gente ouve e vê na mídia e sai na rua, a gente sabe que a gente tem uma situação muito desigual, né? Mas o mercado profissional de alta performance, ele é limitado. Era isso que eu falava muito nas multinacionais, que a gente, naquele segmento que eu tô, dentro de uma empresa farmacêutica, uma empresa de bens de consumo, a competição por talentos não é entre os 220 milhões de brasileiros, infelizmente, é uma competição restrita, né? Você vai para um ambiente de multinacional, que um idioma é necessário, por mais que a gente já ache que isso não é mais diferencial, mas ainda é muito difícil, né? Hoje as empresas estão muito trabalhando diversidade, por exemplo, né? A gente tem uma frente gigante para trabalhar esse tema dentro da Heineken. Só que as outras empresas, os nossos competidores, eles estão também trabalhando exatamente as mesmas coisas, né? Então, a competição por talentos, ela é limitada. Então, assim, para você se diferenciar e ter realmente as pessoas que vão fazer a diferença, vão ter o vendedor lá que se posicionou e fala assim, se eu quiser vender para esse público aqui, eu tenho que viver o que eles vivem, né? Esse é um posicionamento estratégico, né? Eu lembrei de um caso também, tem um hotel aqui na 23 de maio, que eu ia muito lá numa empresa que eu trabalhei e tinha um porteiro, rapaz ficava de fraque na porta do hotel e um dia me chamava pelo nome, eu chegava lá com o carro, me chamava pelo nome, que a gente ia muito no hotel. E aí um dia eu comentei, falei assim, nossa, como tem comissário aqui, né? Ele olhou para mim e falou assim,
esse pessoal aí das companhias aéreas, eles pagam o nosso custo fixo. A gente tem que tratar muito bem eles, que eles pagam o nosso custo fixo. E o que vem a mais é lucro. Olha a cabeça do rapaz, estava sentado. Então, assim, se perguntasse para ele o que você faz daqui, ele não vai falar que ele é o porteiro do hotel. Ele ia falar que ele é o responsável por encantamento das pessoas, né? Você vê como ele tinha uma cabeça diferenciada. Então, essas pessoas, né? Dei uns exemplos aí meio caricatos, mas assim, são essas pessoas diferenciadas, né? Que são a competição que a gente quer, né? E é fácil, né? Se comparar uma empresa que não tem remuneração variável que tem, fica a comparação que acaba ficando até desigual, né? Então, assim, hoje no nosso cenário aqui é condição básica, né? Vamos dizer assim, né? Ter um programa. Mas, voltando à pergunta, eu acho que vender que o programa ele pode ser autossustentável, que ele não vai onerar a empresa, e sim que ele só vai pagar aquilo que foi o excedente, o que a gente exceder daquilo que já estava programado e tal. Então, acho que esse é um caminho que convence bem. Sim. Convence bem. Isso. Perfeito. Fechamos. Juliano, queria agradecer Boa sua conversa, participação aqui. Um papo muito, muito recheado. O pessoal aí, principalmente da nossa comunidade no WhatsApp, o Conexão RH, traz muito dessas dúvidas. Então, para a gente é um prazer ter você aqui para poder sanar e trazer sua visão sobre isso. Acho que muitos nossos colegas aí de RH sentem talvez essa necessidade ou talvez a preocupação de tentar implementar ou melhorar o programa de remuneração que tem dentro da organização. Então, para a gente, prazerzão ter você aqui com a gente. Quem quiser saber mais ou até falar com você mais sobre o tema, como é que faz? Pode me procurar no LinkedIn. Eu tenho lá Juliano Neri. Eu tenho lá minha página no LinkedIn. Bacana. Procura lá, a gente troca ideia. Perfeito. E para você que está ouvindo ou assistindo os dois a gente pelo Spotify, siga a gente no YouTube também, se inscreve no nosso canal, siga a Merion nas nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn, a gente posta diversos temas, além de ficar sabendo dos próximos episódios ou os nossos temas de gente e gestão, nossos eventos. Então siga a gente, se você tiver interesse também em entrar para a nossa comunidade do Conexão RH, também acesse lá nossos perfis, você vai conseguir encontrar ali o link para acessar a nossa comunidade, tá bom? Ivan, muito obrigado por esse papo. Gil, também muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Gil. Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço, pessoal.